boa noite. Estamos juntos mais uma vez para, em 30 minutos, informá-lo sobre as atividades realizadas pela Assembleia Nacional no decorrer dos últimos 15 dias. Este programa é da responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem do Parlamento angolano e transmitido pela Televisão Pública de Angola. Para esta edição, destacamos as discussões na especialidade em torno do OGE 2018. Por este e por outros motivos, convidamos-los a acompanhar o desenrolar da atualidade parlamentar. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, recebeu em audiências separadas, na passada quinta-feira, os embaixadores acreditados em Angola, da Rússia, Vladimir Tararov, e da Argélia, Larbi Latroche, com quem abordou questões ligadas ao reforço da cooperação parlamentar e demais setores da vida pública. À saída da audiência, o diplomata russo Vladimir Tararov informou à imprensa sobre o atual momento das relações entre os dois parlamentos e os projetos que serão desenvolvidos entre os dois países. Nós discutimos também as perspectivas possíveis da cooperação entre a Rússia e a Angola no domínio não só parlamentar, mas também no domínio econômico, no domínio militar, no domínio de cultura, e nós também revisamos um pouco a nossa cooperação que foi feita antes da minha chegada para cá, e nós marcamos já os passos que poderemos mesmo dar para desenvolver mais essa cooperação. E nós vamos fazer todo o nosso empenho nesse assunto, vamos ajudar a parte angolana mesmo a construir a sociedade bem desenvolvida, não só por ponto de vista da economia, mas também de todos os leques da sociedade. Da Argélia vem a intenção do aumento de bolsas de estudo para angolanos que desejam concluir a sua formação naquele país. Estamos a dar bolsas de estudo para estudantes angolanos nas universidades argelinas, da economia em termos geral, domínio de petróleo e outros setores. Estamos abertos a todos os setores porque entre irmãos e a Argélia, como se sabe, há uma grande experiência na diversificação da economia. E estamos prontos a dar nossa experiência para ficar sempre ao lado da Angola. O diplomata aproveitou o momento para felicitar o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, pela sua reeleição e pela forma idônea e exemplar como decorreram as eleições gerais de agosto de 2017. Depois da aprovação da proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2018, na generalidade, e após a audição da sociedade civil, o Parlamento iniciou no passado dia 24 as discussões na especialidade do principal instrumento de gestão do país, com o intuito de recolher contribuições para a melhoria do documento. Acompanhe o desenvolvimento desta matéria. Durante a semana passada, um ciclo de debates, quer com a sociedade civil, quer com os representantes do Executivo, marcou as discussões da especialidade da proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2018. A principal preocupação dos deputados incide sobre o reajuste dos números atribuídos ao setor social, considerados insuficientes para garantir a qualidade, sobretudo na educação e na saúde, que registram situações de extrema degradação. As dotações orçamentais para as áreas sociais continuam muito aquém das expectativas. Sem setores estratégicos essenciais à promoção do desenvolvimento humano, há toda a necessidade de se elevar o teto orçamental, sobretudo para a saúde e educação. Não podemos aceitar que 1.500 médicos estejam no desemprego. E isto não é da nossa lavra, veio do Ministério da Saúde. Temos de ter sensibilidade. Com a saúde não se brinca, é a velha expressão. Tomei conhecimento, porque eu andei pelas aldeias, a situação da educação e da saúde
deixa muito a desejar. A sede comunal, por exemplo, da Aldeia Viçosa tem uma escola que está no asfalto, uma escola do segundo ciclo. Os professores residem em Luanda, grande parte. Mensalmente saem uma semana que fazem lá no município para dar aulas, depois estão a regressar para Luanda. E já ouvimos aqui, não haverá concurso público, mas o nosso pedido é que deve-se rever a situação. Os representantes do Executivo garantiram que estão a ser definidas estratégias para conter os males que afetam principalmente os serviços de saúde e o desempenho do setor da educação em Angola. As intervenções em relação à educação foram dirigidas para o melhoramento da educação. Quer dizer que estamos todos em sintonia para o mesmo objetivo. Vamos conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Temos de trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo. Reconhecemos que um dos grandes problemas do nosso setor é a falta de quadros. O reforço de verbas para a agricultura com apenas 0,42% do orçamento, em especial para familiar, também foi observado durante as sessões, com o propósito de alavancar a tão propalada diversificação da economia. E continuamos no rescaldo da discussão na especialidade da proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2018, para dizer-lhe que os deputados pedem transparência na execução do OGE e vão mais longe. Querem uma auditoria à dívida pública. Saiba o que o Executivo pensa em relação a este assunto. Face à exiguidade de verbas e porque estamos em presença de um orçamento desafiante, mais focado para a manutenção das instituições, os parlamentares questionaram o facto de mais de metade do Orçamento Geral do Estado para o ano em curso estar adstrito à dívida pública. Foi por isso sugerida uma auditoria à dívida pública com 52% da despesa do OGE 2018 pelos deputados, ao que o Ministro de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social, Manuel Nunes Júnior, respondeu positivamente. Em nome do rigor e da transparência da gestão pública, não nos opomos a que sejam acionados todos os elementos legais que assegurem a concretização deste princípio, isto é, do princípio do rigor e da transparência, incluindo auditorias. Não vemos nada que nos possa pôr em causa este princípio. O que nós queremos é um Estado eficiente e também um Estado eficaz. E que seja um Estado com funcionários capazes de servir incondicionalmente o bem-estar dos cidadãos. E para isso, esses funcionários têm que estar objeto de escrutínio a todos os níveis, desde o mais alto nível até o mais baixo nível. Portanto, ninguém pode ficar acima da lei. A proposta avançada pela sociedade civil e rebatida pelos deputados, relativa à prévia recolha de contribuições para a elaboração do Orçamento Geral do Estado, antes da sua aprovação na Generalidade pelo Parlamento, foi igualmente muito bem acolhida pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social. Essa proposta, na verdade, tem sido colocada em várias ocasiões. Nós estamos de acordo com este princípio, porque consideramos que quanto maior for a participação dos vários agentes e segmentos da nossa sociedade no processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado, maior será o grau de inclusão do mesmo. Maior será a sua aderência à realidade. Maior será a sua abrangência e também maior será a sua profundidade. Perante os apelos dos legisladores para um incremento da dotação orçamental alocada aos diferentes setores do país, a secretária de Estado do Orçamento, Aiesa da Silva, garantiu que no OGE para 2018 não haverá cativação de verbas. Nós tudo estamos a fazer para que este ano não haja cativações.
Por isso é que nós estamos a resistir a toda a solicitação de incremento de verba dos órgãos. É preferível que seja 100, mas eu dê os 100, do que ser 1000 e eu também só dar os 100. Porque depois fica um número bonito para satisfazer tanto os deputados como os órgãos. Quanto à questão relativa à existência de inúmeras obras inacabadas por todo o país, e muitas delas até em estado de abandono, a IESA da Silva esclareceu que esta é uma concertação que o Ministério das Finanças tem estado a estabelecer com o Ministério da Construção. Muitos setores, e principalmente a nível dos governos provinciais, a ânsia deles é maioritariamente em pôr obras novas. O que fizemos foi dizer que só entrariam para o orçamento as obras que tivessem financiamento. E estas é que tiveram prioridade para entrar para o PIB desse ano. A IESA da Silva recomendou, porém, que cada departamento ministerial faça o remanejamento dos seus orçamentos de forma a priorizarem os projetos de maior importância. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, conferiu o posto no dia 26 deste mês a novos secretários dos gabinetes locais de apoio aos círculos eleitorais das províncias do Zaire, Lunda Norte, Namibe, Cuando-Cubango, Kwanza Sul e Bengo. Foram 6 no total os novos secretários de gabinetes locais empossados recentemente por Pedro Agostinho de Neri, secretário-geral da Assembleia Nacional. Francisco Paulo foi empossado para o gabinete local do Zaire, José Chiopa para o gabinete local de Lunda Norte, Josefina Carlo Rodrigues para o gabinete local do Namibe, Isabel Judite Correia para o gabinete local do Cuando-Cubango, Rosa Viemba Peixeiro para o gabinete local do Kwanza Sul e Francisco Mateus Neto para o gabinete local da província do Bengo. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, pediu aos empossados empenho e muita dedicação no exercício das novas funções, porque a nova legislatura será muito exigente. Os gabinetes locais hoje são chamados a outro tipo de responsabilidades. São chamados a responsabilidades mais acrescidas. E vocês, como responsáveis desses gabinetes, exigem uma postura de maior responsabilidade. O nível de apoio que deve ser dado aos senhores deputados dos círculos provinciais, e não só, também os deputados do Círculo Nacional que se deslocarão às províncias, terá que ser redobrado e terá que ser mais profissional. Por sua vez, os secretários dos gabinetes locais, ora empossados, garantiram estar preparados para enfrentar os desafios que lhes são colocados no apoio aos parlamentares. Estaremos disponíveis, segundo recomendação aqui recebida, de podermos trabalhar em equipa com o pessoal de lá do gabinete, de forma a correspondermos à demanda exigente do momento. Temos documentos que nos ajudam a ser essa função com eficaz. Quer dizer, é uma questão de interação com os outros colegas. Cumprir com as atividades que me é incumbida, porque o gabinete é indicado para apoiar todas as atividades administrativas, técnicas dos senhores deputados. Numa primeira fase, fazer o levantamento real, o que é que existe em termos administrativos junto do gabinete local, e depois vamos traçar o nosso plano de ação. Já sou uma funcionária antiga e tenho experiências para poder apoiar os senhores deputados no que for necessário e no que me for incumbido. Estou a contar com o apoio dos colegas, vou cumprir as orientações que vão ser incumbidas por Sua Excelência Secretário-Geral e depois nós vamos ver com o decorrer do tempo. Secretário-Geral confere posse a novos responsáveis dos gabinetes locais de apoio aos deputados das províncias do Zaire, Lunda Norte, Namibe, Cuando-Cubango, Kwanza Sul e Bengo.
A fiscalização da Assembleia Nacional incide sobre todas as entidades públicas que exercem funções materialmente administrativas com eficácia externa, nomeadamente os entes da administração autónoma e da administração independente. A nossa rubrica Voz do Cidadão hoje está centrada em esclarecer sobre as questões inerentes ao controle e fiscalização dos atos do Executivo. O deputado Vunda Salucombo é o entrevistado desta edição. Confira. E a nossa equipa de reportagem foi à rua para saber o que o cidadão conhece sobre a fiscalização da Assembleia Nacional sobre os atos do Executivo. Muitos gestores de cargos públicos, que normalmente recebem algumas verbas a partir do Orçamento Geral do Estado, muitas vezes essas verbas não são bem ministradas. Então, é necessário que haja uma fiscalização a rigor dos representantes do povo no Parlamento, que são os deputados, né, para que essas verbas devem ser mesmo bem elaboradas, né, colocadas da melhor forma possível para que haja êxitos. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, eu acho que está tudo englobado no titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Bom, papel fiscalizador até agora não vi nada. Relativamente a papel fiscalizador, fiscalizam quem? Eles sejam mais transparentes, mais diretos e mais interativos. Tem que poder pagar para poder me fazer entrar a trabalhar. Eu acho que eu tenho um pouco conhecimento disto, que é o mais conhecimento sobre a música. Para prestar esclarecimentos em torno da fiscalização sobre os atos do Executivo, é nosso convidado o deputado Vunda Salucombo, membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, primeira comissão da Assembleia Nacional. Acompanhe. Para abordarmos a questão da fiscalização da Assembleia Nacional em relação ao Executivo, aos atos do Executivo, é preciso darmos nota que, a par da competência legislativa, a competência de fiscalizar os atos do Executivo é uma competência clássica dos parlamentos. Dizer que o artigo 162 da Constituição da República de Angola elenca, não é, a forma de como é que essa fiscalização deve ser feita. Nesse sentido, compete à Assembleia Nacional, no domínio do controle e fiscalização, velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis. Uma das outras competências também é receber e analisar a conta geral do Estado. Por outro lado, a Assembleia Nacional também ainda, dentro do âmbito da fiscalização, deve analisar e discutir a aplicação da declaração de estado de guerra, deve autorizar o Executivo a contrair e a conceder empréstimos. No artigo 300, o legislador fala do âmbito subjetivo. E no artigo 301 do Regimento da Assembleia Nacional, o legislador estatui o âmbito material. No âmbito subjetivo, a fiscalização da Assembleia Nacional incide sobre todas as entidades públicas que exercem materialmente, administrativamente, com eficácia externa, nomeadamente os entes da administração direta e indireta do Estado, da administração autônoma e da administração independente. Todos esses entes que, na gestão dos seus órgãos, façam-no com dinheiros públicos, carecem de fiscalização da Assembleia Nacional. No âmbito material, o controle da fiscalização da Assembleia Nacional vela, em geral, pela aplicação da Constituição, pela execução e cumprimento das leis, das convenções, dos tratados e outros instrumentos internacionais. Na prática, o processo de fiscalização é feito através das comissões de trabalho. É através das comissões de trabalho da Assembleia Nacional, não é? Onde os deputados
devem fazer ou realizar audições, devem solicitar informações e dados e documentos aos órgãos da administração do Estado e demais entidades sujeitas ao controle, dentro ou no âmbito das comissões de trabalho. A ação do controle de fiscalização das comissões de trabalho especializada deve ter uma duração máxima de 180 dias. Assim estipula o artigo 303, o número 3 do artigo 303 do Regimento. A interdependência de funções. A separação é que é de poderes. Então, não podemos falar da interdependência de funções sem nos reportarmos com uma nota breve sobre a separação de poderes. Na ligação entre os órgãos de soberania e dentro da interdependência de funções, os órgãos têm competências. E essas competências é que são funcionais. Por isso, não podemos falar aqui de interdependência de poderes. A Assembleia Nacional tem competência de legislar. É uma das competências clássicas, como eu já havia dito, dos parlamentos. No entanto, o Executivo também legisla. E aqui, deixa-lhe dizer, que a Assembleia Nacional, quando vai legislar, não é? Porque o Executivo, não é? Através do partido que ganha as eleições, é o programa do partido que ganha as eleições, não é? Que depois é traduzido em leis. Nesse sentido, quem está em melhores condições de dizer que determinada lei serve o seu programa é o Executivo. Por isso, mesmo que a Assembleia Nacional tenha competência legislativa para legislar sobre qualquer matéria, não é? Deve ter essa interligação ou interdependência com o Executivo. Com estes esclarecimentos prestados pelo deputado Vunda Salucombo, terminamos mais esta edição do programa O Parlamento. Não se esqueça que este programa é transmitido no canal 1 da TPA, às quartas-feiras, periodicamente de 15 em 15 dias. www.parlamento.ao é a página oficial na internet da Assembleia Nacional. Lá você poderá ter acesso a vídeos, fotografias e notícias exclusivas sobre as atividades realizadas por esta magna Casa das Leis. Caso seja do interesse do cidadão, está autorizado a assistir às reuniões plenárias realizadas pelos deputados à Assembleia Nacional. O nosso programa O Parlamento também é emitido na Rádio Nacional de Angola, quinzenalmente, às quintas-feiras, logo após ao programa Manhã Informativa. O Parlamento mais perto de cada angolano.